e professor Rafael, obrigada por pensarem no meu nome para conversar sobre isso. Eu vou compartilhar aqui minha aula. Vamos lá. Só um minutinho que deu um errinho aqui. Sem problema, professora. Ana, qualquer coisa, se você quiser, você pode mandar sua apresentação que a gente projeta para você. Tá, vocês estão vendo a minha aula? Tá entrando, professora. Ah, tá começando agora. Deu certo. E tá em tela inteira? Tá direitinho? Tá sim. Ah, tá. Não, é porque eu já tive alguns problemas com o Google Meet nessas 2 últimas semanas, eu me enrolei aí, não sei por quê, o que aconteceu, mas enfim. Bom, se acontecer algum problema, vocês me avisem aqui, tá? Que eu não vejo vocês agora. Bom, então, como eu disse, estou feliz de estar aqui para falar sobre esse tema de revistas predatórias, agradeço o convite, e eu sempre gosto de começar falando um pouquinho sobre o contexto, né, porque as revistas predatórias são nada mais do que publicações científicas, né, mas em que contexto elas surgiram? Bom, então, no fim dos anos 90, início dos anos 2000, estava acontecendo a popularização da internet, e isso chegou também na área da publicação científica. Então, os periódicos tradicionais, que existiam apenas na forma impressa, passaram a disponibilizar também as suas versões eletrônicas. Entretanto, o custo para acessar esses artigos sempre foi muito alto, e esse custo sempre recaiu sobre o leitor, né? Então, se você quisesse acessar, ter um artigo, conseguir ler um artigo científico, você tem que pagar para ler esse artigo, ou você, ou a sua instituição. Então, hoje, quando a gente entra nos computadores das nossas universidades e a gente tem acesso às revistas, a gente tem acesso porque as universidades, ou, dependendo do país, o Ministério da Educação, enfim, está custeando isso. Existe um convênio entre as universidades e as editoras, e por isso a gente consegue acesso aos artigos científicos quando a gente está dentro de alguma instituição, por exemplo. Né? Então, dentro desse contexto, surgiu também a modalidade de revista Open Access, né, ou acesso aberto, porque veio numa tentativa de democratizar melhor o acesso a essa informação. E, para isso, o custo, ele passou a ser, ao invés de ser um custo para o leitor, o custo passou a ser do autor. Então, o autor é que tem que pagar para publicar, né? Mas esse custo também varia muito, e a gente tem revistas hoje em dia, como, por exemplo, a BMC Medicine, que você tem que pagar mais de $3.000 para conseguir publicar, né? Então, é um custo muito alto. Então, essa desigualdade, que era uma desigualdade entre os leitores que tinham acesso, hoje a gente pode dizer que existe até uma desigualdade entre os autores que podem custear, né, essa publicação numa revista tão cara. Bom, e aí, em 2008, é que surgiu, digamos assim, pela primeira vez, esse nome Revistas Predatórias. E como que surgiu esse nome? Na verdade, um especialista em informação, né, a atual denominação para o bibliotecário, né, o Jeffrey Bill, ele era um especialista da informação, um professor da Universidade de Denver, em Colorado, com uma experiência muito grande na área. E ele começou a detectar e-mails estranhos, e-mails de revistas, convidando ele e colegas dele para publicar nessas revistas, das quais ele nunca tinha ouvido falar sobre essas revistas, e isso soou um alerta, né? Porque ele, muito experiente, ele não estava entendendo essa maneira de abordagem diferente que estava começando a surgir na época. E então ele criou um blog onde ele disponibilizou uma lista chamada de Blacklist, né? Ficou conhecida como a Blacklist, né, do Jeffrey Bill,
E nessa lista, ele estabelecia alguns critérios, e uma vez preenchidos esses critérios, as revistas poderiam ser classificadas como potenciais, possíveis ou prováveis revistas predatórias. Essa lista ficou disponibilizada até 2017, mas o Jeffrey Bill sofreu muitas retaliações, porque houve uma confusão na crítica que ele fazia à revista predatória e a crítica que ele e passou a ser encarada como uma crítica ao movimento Open Access, né? E eu quero deixar muito claro aqui para vocês que uma coisa é a revista predatória, outra coisa é a revista Open Access. Obviamente que não é toda revista Open Access que é predatória, não fiquem com essa ideia, por favor, porque isso não é verdade. Existem revistas Open Access muito sérias, com um peer review super rigoroso, né? Mas houve aí uma mistura aí na crítica e ele passou a ser também, e aí ele passou a sofrer retaliações. Ele acabou tirando essa lista do ar, digamos assim, mas ela foi arquivada de outras formas, então até hoje a gente consegue ter acesso a essa famosa lista do Jeffrey Bill, que foi então a primeira pessoa que deu esse nome, né, de revista predatória. Mas afinal de contas, o que é uma revista predatória, né? E apesar desde 2008 esse termo já estar sendo utilizado, foi só no final de 2019 que foi realizado um encontro, né, até comissionado pela Nature, onde os pesquisadores se reuniram, então fizeram vários rounds de discussão para chegar num consenso em relação à definição, o que afinal pode ser classificado como uma revista predatória. E a definição, então, que foi recomendada é essa aqui que está aparecendo para vocês, né? Então, as revistas e editoras predatórias são entidades que priorizam o interesse próprio às custas da excelência acadêmica e se caracterizam por informações falsas ou enganosas, desvio das melhores práticas editoriais e de publicação, falta de transparência e ou uso de práticas agressivas e indiscriminadas de solicitação de artigos. Então, hoje em dia, quando a gente pensa em revistas predatórias, a gente usa essa definição. Claro que durante esse evento, os próprios pesquisadores tiveram algumas dificuldades de estabelecer, afinal de contas, o que seria uma revista predatória. E o próprio nome predatória foi alvo de bastante discussão. Porque quando a gente fala que uma coisa é predatória, a gente está dizendo que existe um predador e uma presa. E muitos desses pesquisadores que estavam envolvidos nesse encontro, discutindo a nomenclatura, se questionaram se, de fato, os pesquisadores que publicam em revistas predatórias são presas, né? Porque a presa é uma vítima. E será que todo mundo que publica em revista predatória é uma vítima ou está usando a revista predatória como um atalho para conseguir as suas publicações? Então, outros nomes foram até sugeridos, né, como deceptive, low quality, illegitimate, dark, que foi inclusive considerado uma opção péssima, né? Mas, apesar das críticas ao nome predatório, os pesquisadores entenderam que esse nome já era um nome consagrado, que já estava sendo discutido na literatura há 10 anos, pelo menos, então que eles achavam que, apesar de não concordarem 100% com esse nome, eles achavam que não valia a pena trocar o nome. Então, ficou estabelecido, sim, que o nome que a gente vai lidar, então, a partir de agora, é, sim, revista predatória, e com essa definição que eu mostrei para vocês. Paralelamente, houve uma preocupação para entender como que a gente vai detectar, como que a gente vai diferenciar uma revista que é predatória de uma revista que não é predatória, né? Então, esses pesquisadores fizeram aí um estudo de revisão, que foi publicado no ano passado, para identificar checklists, né? Para detectar revistas predatórias. E eles encontraram 93 checklists diferentes. O que já é, né, por si só, essa informação já é surpreendente, né, porque a gente não precisa de 93 checklists, né, e os próprios autores concluem, né, que não vamos inventar mais checklists, né, especialmente porque a maioria desses checklists acabam contemplando os mesmos quesitos, né. Então, quais são essas características que vão chamar a nossa atenção nos direcionar para classificar aquela revista como uma revista potencialmente predatória? Então, geralmente, essas revistas, elas têm um escopo muito grande, então elas vão publicar qualquer tipo de assunto, né? O site dessas revistas são sites de qualidade ruim,
os e-mails e os sites têm erros gramaticais, têm erros de digitação, as imagens são distorcidas, não tem boa definição, a linguagem sempre é direcionada para o autor, porque é o autor que vai pagar, né? Então o público-alvo não é mais o leitor, é o autor. Tem fator de impacto considerado, né, fake, né, como esse Index Copernicus Value. Não existe uma política de como o dinheiro né, o APC, que é o Article Processing Charge, né, como esse dinheiro vai ser usado para lidar com o manuscrito, questão de direitos autorais, como o artigo vai ser arquivado, né? Eles prometem sempre uma publicação rápida, não tem política de retirada do artigo, e o e-mail de contato geralmente não é um e-mail institucional, né? É um Gmail da vida, um Yahoo. E uma coisa interessante é que, apesar do preço variar, né, o quanto eles cobram para publicar varia muito, mas, de um modo geral, é um custo menor, bem menor, do que esse custo que eu mencionei para vocês das revistas Open Access, mas que são revistas sérias, né, revistas tradicionais. Né? Então, geralmente, é um custo abaixo de $200, $150, o que é bem diferente, por exemplo, do que eu falei para vocês, que tem revistas aí que estão cobrando mais de $3.000 para publicar. E existe hoje um centro de jornalogia, né, na Universidade de Ottawa, no Canadá, que é um grupo de pesquisadores que estuda muito o assunto e que, para quem se interessa sobre o assunto, eu sugiro que visite esse site, que tem essa seção específica de revistas predatórias, onde eles disponibilizam as publicações que eles fazem, que o grupo faz sobre o assunto, onde eles disponibilizam instrumentos para classificar revistas como predatórias ou não, né? Então, as discussões mais atuais sobre o assunto, sem dúvida, passam por esse grupo aqui, e eles, inclusive, sugerem, né, dão dicas, digamos assim, do que fazer quando você acha que você submeteu a sua revista, o seu artigo para uma revista predatória, né? Então, eu submeti, mas foi um erro, eu fui enganada, né? Então, se você percebeu a tempo, não pague a taxa de publicação, não assine nenhum termo de transferência de direitos autorais, não aceite absolutamente nada, nenhuma taxa, não só para publicação, mas também para retirada do artigo, né? E o principal, né? Vamos exercer, né, a nossa, digamos assim, um julgamento mais apurado na hora de decidir para que revista nós vamos submeter os nossos trabalhos. E aí, tem duas iniciativas também muito interessantes, que são chamadas de Think, Check, Submit, ou seja, pense, cheque ou verifique e submeta, para quando a gente está pensando a hora de submeter um artigo científico, e uma outra voltada para as conferências, porque não existem só revistas predatórias, existem as conferências predatórias também, né? Então, think, check e attend, né? Uma maneira de você pensar melhor na conferência que você vai assistir e onde você pretende apresentar o seu trabalho, seja sob a forma de uma apresentação oral ou sob a forma de um pôster. Então, também são sites que são desenvolvidos por várias instituições que estão preocupadas com esse crescimento vertiginoso das revistas predatórias, então, que também são sites interessantes para a gente pesquisar na hora que a gente vai pensar na nossa submissão. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo assim, pessoal, né? Se eu estou pensando em submeter um artigo para uma revista de odontologia, eu me sinto um pouco mais confortável, porque eu conheço muitas revistas de odontologia, vai aparecer um nome de uma revista que eu nunca ouvi falar, isso vai chamar minha atenção. Agora, se eu estou trabalhando em grupo, né, como eu trabalho, inclusive, com os professores Rafael e a professora Carolina e a professora Raquel, e se a gente está trabalhando um tema que não é um tema da minha familiaridade, e que a gente está pensando, por exemplo, numa revista da área da medicina, por exemplo, eu não conheço, óbvio, muitas revistas da área da medicina, a não ser as grandes revistas que todo mundo conhece, mas revistas de áreas específicas eu não vou conhecer. Então, é importante, se eu pensar em submeter, né, um artigo para uma revista fora de uma área com a qual eu seja familiarizada, a gente tem que passar por esses processos, porque a gente tem que ter certeza da idoneidade da revista para onde a gente está enviando o nosso artigo. Bom, eu vou compartilhar agora com vocês uma experiência pessoal, porque eu acho que ajuda a esclarecer a maneira como essas revistas funcionam, né?
Então, eu já até apresentei esses dados em outro momento, na época os dados ainda não tinham sido publicados, né? Então, vou contar para vocês um pouquinho a história desse artigo aqui. Eu sou professora da disciplina de metodologia científica do programa de pós-graduação da UERJ, e há muitos anos eu já recebo muitos e-mails dessas revistas predatórias. Isso sempre me incomodava, porque minha caixa de e-mail ficava lotada. Eu tenho o mesmo e-mail há anos, né? Então, toda vez que eu sou autora de correspondência de algum artigo, eu uso esse mesmo e-mail. Todos os meus artigos têm o mesmo e-mail, não que eu tenha muitos artigos, mas todos que eu sou autora de correspondência disponibilizam esse mesmo e-mail. E chegou um momento que eu falei assim, eu tenho que conversar sobre isso com os alunos, né? Será que eles estão cientes dessa prática, né? E eu comecei a acumular na minha caixa de entrada esses e-mails que eu suspeitava que eram e-mails de revistas potencialmente predatórias. E quando eu fiz isso durante um mês, apresentei isso numa aula, e eu fiquei chocada com a quantidade de e-mails que eu recebia naquele mês. E aí eu resolvi acumular por um tempo maior, e aí a gente pensou em fazer um estudo. E foi até engraçado, entre aspas, né, que a gente publicou nessa revista que se chama Journal of Dentistry, que é uma revista bem conceituada na área de odontologia e que tem um nome bastante genérico, como vocês podem ver. E essa revista é uma das revistas que foi o que a gente chama de hijacked. O que significa isso? Existe uma revista predatória chamada Journal of Dentistry. Foi até engraçado que a gente até menciona isso no artigo, e a gente até passou uma vez na própria CAPES, né? A CAPES teve um errinho lá e acabou trocando o código da revista, então todo mundo que estava publicando no Journal of Dentistry, nesse que é o original, acabou tendo os seus artigos desconsiderados, porque eles estavam achando que era uma revista predatória. Enfim, foi uma confusão, não teve grandes repercussões, isso foi uma coisa muito pequena, muito rápida, isso foi resolvido, mas como eu estou na coordenação adjunta de um programa de pós-graduação, eu acabo ficando sabendo dessas notícias, mas é isso, uma revista que é uma revista conceituada, que tem um processo de revisão por pares, ela teve o nome sequestrado, e a gente hoje em dia tem duas revistas chamadas Journal of Dentistry, né? Então tem que ter cuidado, porque uma é predatória. Então vou passar aqui mais ou menos para vocês essa experiência que eu tive, né? Então a gente resolveu analisar a abordagem predatória de editoras e revistas por meio de e-mails recebidos por mim, né, que sou uma pesquisadora e professora da área de odontologia de uma universidade pública. Então, durante o ano de 2019, eu salvei todos os e-mails que eu recebia e que eu julgava que eram e-mails potencialmente predatórios. Então, nesse primeiro momento, foi uma validade de face, né? Era a minha experiência no assunto, era o que eu sabia sobre o assunto, eu fazia esse primeiro julgamento, a gente exportava esses e-mails, né, para uma planilha Excel, e a gente aplicou o critério sugerido por esse centro de jornalogia que eu já mostrei para vocês, para a gente, então, decidir se aquela revista era de fato considerada predatória ou não, ou se eu tinha feito um julgamento equivocado. Então, esse foi um instrumento que a gente utilizou. Eu sei que está muito pequenininho, que não dá para vocês lerem tudo, mas só para vocês verem a cara do instrumento. Esse primeiro passo 1, que é uma bandeira vermelha, foi o que a gente usou como, assim, os passos, os critérios essenciais para serem avaliados para considerar ou não uma revista predatória. Eles mesmos sugerem que, uma vez tendo preenchido um desses critérios, a revista já pode ser considerada potencialmente predatória. Então, se você tem uma taxa de publicação muito baixa, né, por exemplo, menos de $150, se a revista divulga um fator de impacto falso, como esse Index Copernicus Value, se a revista é Open Access, mas não está listada no diretório de revistas Open Access, e se a revista também não é um membro do Comitê de Ética em Publicação, né? Então, esses seriam os critérios principais que levantariam aí essa bandeira vermelha, que a gente deveria, então, ficar desconfiado. A revista poderia até não ser potencialmente predatória, mas ela poderia ser uma revista de baixa qualidade, e que a gente, então, deveria ficar atento e se questionar se enviaria ou não o trabalho para essa revista. A gente coletou outras informações também, né? O título do e-mail, a data de envio, se tem um e-mail profissional,
se o convite estava associado a alguma associação, qual era o convite, se era para eu enviar um artigo, se era para eu apresentar uma palestra, se era para eu participar de um evento, né? Qual era o campo de atuação principal, a língua, o país, se citava algum artigo meu, se mencionava o meu nome, se tinha aquela linguagem elogiando o meu trabalho, se tinha um link para cancelar, né, o e-mail. Esses 4 critérios aí vermelhos, né, que são esses que eu já mostrei para vocês do Centro de Jornalogia, e vários outros critérios, né, se estava listado no Journal of Citation Reports, né, se estava indexado no Medline, se fazia parte do catálogo da National Library of Medicine, e até informações sobre o QualisCAPES, que é um sistema brasileiro, né, que a pós-graduação no Brasil usa para estratificar a produção intelectual dos programas de pós-graduação. Bom, e os resultados é que durante um ano eu recebi 2.812 e-mails que eu considerei potencialmente predatórios. Isso dá uma média de 234 por mês ou 8 por dia. Na maioria das vezes, esses e-mails foram, na verdade, um convite para eu enviar um artigo, seja que tipo de artigo. Não importa o tipo de artigo, era para enviar algum artigo, né? Eu recebi também, como eu falei, convites para participar ou para falar em algum congresso, propagandas de congresso, convite para peer review, convite para ser membro de corpo editorial. Mas, sem dúvida, né, foram 1.837 e-mails solicitando que eu enviasse um artigo. E esses 1.837 e-mails vieram de 647 revistas. Né? Não dá nem para fazer a média dá aí umas 3, né, por revista, mas na verdade teve revistas que só me enviaram um e-mail durante o ano, e teve uma revista que chegou a me enviar 37 e-mails em um ano. Bom, bem inconveniente, né? Bom, 42% desses e-mails, aqui a gente está trabalhando com esses e-mails que estavam me convidando para enviar um artigo, né? 42% estavam me convidando para enviar um artigo numa revista de odontologia, ou seja, a maioria não tinha nada a ver com odontologia, nem com as outras áreas com as quais eu trabalho, como epidemiologia, medicina baseada em evidência, etc. Então, eram áreas super diversas, agricultura, mineração, engenharia, os diversos campos da medicina. Em 70% dos casos, eles mencionavam o meu nome, porque eu recebi e-mails também que, apesar de aparecerem na minha caixa de entrada, estavam direcionadas para outras pessoas, né? Usavam o nome de outras pessoas. Em 9% dos casos, eles mencionavam algum artigo que eu já tinha publicado. Então, era assim, em relação ao seu artigo tal, né, publicado na revista tal, estamos convidando para você publicar na nossa revista também. Ou seja, apenas uma republicação de um artigo meu que já existe, que já foi publicado em outro lugar. 11% desses e-mails apresentavam um fator de impacto falso, tá? Então, ou era esse Index Copernicus Value, ou era um fator de impacto que não correspondia ao fator de impacto oficial do Journal of Citation Reports, que a gente não sabe de onde surgiu esse fator de impacto que eles citaram. 27% desses e-mails eram de revistas catalogadas na National Library of Medicine, mas desses 27%, 11% só, né? Mas assim, é um percentual menor que estava indexado no Medline. Em 11% dos casos, eles já, nesse primeiro contato, faziam uma cobrança, falavam quanto ia custar a publicação daquele artigo. Esse custo variou de 25 a 2 mil dólares, a gente tem aí uma mediana de 339 dólares. E, ou seja, no final das contas, né, desses 1.837 e-mails que me convidaram para enviar um artigo, 1.751, ou seja, 95%, já pararam ali nos critérios do Ottawa Institute, né? Então, do Centro de Jornalogia, né? Então, eu acho que eu acertei bastante, né? Eu acho que eu tive uma boa sensibilidade, porque em 95% dos casos, realmente, usando os critérios do Centro de Jornalogia, esses e-mails poderiam ser considerados e-mails de revistas potencialmente predatórias. Se a gente aplica ainda outros critérios, né, porque esse instrumento que a gente usou, ele não é um padrão ouro, ele é uma proposta. Inclusive, atualmente,
os próprios... A gente escolheu esse instrumento em 2018, hoje eles já sugerem uma ou outra modificação, tá? Eles nem usam mais o critério do preço, eles estão usando o critério da linguagem, né, aquela linguagem que enche você de elogios, né, como um desses 4 critérios que deve ser abordado inicialmente. Mas se a gente pensar na linguagem, na falta de um e-mail institucional, no próprio não ter um fator de impacto no Journal of Citation Reports, esse percentual sobe aí para 99%. E quando a gente pensa no universo das revistas, não mais no universo dos e-mails, 99% das revistas poderiam ser consideradas potencialmente predatórias, né? E para aqueles que não estão familiarizados ainda com a linguagem dos e-mails predatórios, eu trouxe aqui uns 3 exemplos para vocês entenderem, porque a abordagem é muito similar, né? Então, eles vão abordar vocês da seguinte forma: espero que você tenha tido um dia glorioso. Eu imploro que você contribui com um artigo para a nossa revista. Pode ser de qualquer tipo. Pode ser um relato de caso, uma imagem clínica, um editorial, um comentário, uma carta para o editor, né? Assim, quando que uma revista séria vai implorar para eu enviar algum artigo para publicação, né? E com errinhos também, isso aqui eu copiei e colei da forma como apareceu mesmo no meu e-mail. Nós esperamos que um artigo de 2 páginas não tire muito seu tempo, né, de pessoas eminentes como você. Recentemente eu vi um dos seus artigos online e me sinto um sortudo de ler um artigo tão importante, né? Então é esse tipo de linguagem muito característica. A gente nunca vai receber um convite desses de uma revista séria, né? Então, isso já virou meio que um critério importante para a gente avaliar se aquela revista é ou não potencialmente predatória. Bom, mas isso que eu compartilhei aqui com vocês é uma experiência pessoal, né? Uma experiência que aconteceu comigo. Mas ela é muito plausível, né, que pesquisadores que tenham um perfil semelhante ao meu passem por uma experiência muito parecida com a minha, né? Então, na odontologia, esse foi o primeiro trabalho que mediu, assim, né, quantitativamente, né, que compartilhou a experiência de um profissional da odontologia. Em outras áreas, a gente tem resultados parecidos. E, então, assim, não tem por que pensar, obviamente, que isso não está acontecendo só comigo, isso está acontecendo com todo mundo, né? Inclusive, pesquisadores muito produtivos devem estar recebendo não 2.000 e-mails, devem estar recebendo 5.000 e-mails, porque a gente já não perde tempo salvando esses e-mails, né? Mas será que, então, nós brasileiros estamos sendo bastante assediados? Será que nós estamos publicando nas revistas predatórias, né? E aí, esse foi uma pesquisa feita em 613 revistas que foram consideradas potencialmente predatórias ainda pelos critérios da lista do Jeffrey Bill, e eles fizeram uma amostragem aleatória aí de autores de correspondência, e eles viram que a grande maioria dos autores, quer dizer, um pouco mais da maioria está na Ásia, a Índia contribui com 35%, a Ásia contribui com mais de 50% e a América do Sul está lá apenas com 2,3%. Mas essa avaliação foi feita de 2010 a 2014. E as revistas predatórias tiveram aí um boom nos últimos anos, né? Tem um aumento grande, né, dessa abordagem predatória. Mais recentemente, né, esse ano, foi publicado esse artigo que mapeou a infiltração desses periódicos considerados suspeitos na base de dados de citação do Scopus, né? E aqui também eles viram, a gente vê aqui, né, o Brasil também está se saindo bem, não parece que tem poucos autores de correspondência aí que estão aparecendo aí nessa base de citação dos Scopus. A gente vê aqui Cazaquistão, Indonésia, Índia, países da África, da Ásia, como Irã, da África, aí, Marrocos, Egito, são os países onde existe, de fato, muitos pesquisadores publicando em revistas potencialmente predatórias. E também um estudo interessante feito por esses pesquisadores brasileiros, eles são da área de administração lá da URGS, né, que é a Federal do Rio Grande do Sul, eles fizeram uma pesquisa no currículo Lattes, né, dos pesquisadores,
identificando pesquisadores que eles consideraram produtivos, e aí um critério de tinha que ter tantas publicações a partir de 2010. Então, eles foram atrás das publicações disponibilizadas nos Lattes desses pesquisadores, e nessa análise, eles usaram 3 classificações para a revista predatória, ou só pela lista do GFABIL, ou pela lista do GFABIL e ausência na lista do Diretório de Revistas Open Access, ou a lista do GFABIL não estar listado no Diretório de Revistas Open Access e não ter um fator de impacto. E a gente teve um percentual pequeno aí de publicações disponibilizadas aí nos Lattes dos pesquisadores brasileiros, que são de revistas potencialmente predatórias. Mas o interessante é que esse dado ele já está antigo, porque ele é de 2010 a 2015, mas eles viram que de 2010 a 2015, esse número já triplicou. Então, a sensação que dá é que a gente está numa ascendente, né? E que não foi possível captar nesse estudo essa tendência mais recente, porque eles pararam de analisar em 2015. Um dado interessante que eles observaram aqui é que eles viram que não tem só jovem inexperiente publicando em revista predatória, né? Tem muito pesquisador experiente, né? Então, aquela história que eu falei para vocês, será que todo mundo é presa? Isso é questionável também, né? Porque a gente teria que esperar, então, que apenas os jovens inexperientes estivessem publicando em revistas predatórias, e não é o caso. E uma coisa também que chama a atenção, né, que pode ser que a gente esteja realmente nessa ascendente aí que eu falei para vocês, é porque eu tenho recebido, por exemplo, eu recebi esse ano, vejam que aqui em 2021, um e-mail, eu já parei de arquivar esses e-mails, porque eles são um transtorno para a vida da gente, né, poluem demais a nossa caixa de entrada, mas eu recebi um e-mail esse ano que me chamou a atenção, já recebi mais de um, mas eu comecei a receber só esse ano, o título do e-mail já faz a propaganda do Qualis da CAPES, e como eu falei para vocês, o Qualis da CAPES, ele é brasileiro, isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então, as revistas predatórias estão descobrindo um nicho aqui no Brasil. Então, então agora, revistas predatórias criam e-mails direcionados para pesquisadores brasileiros, porque isso aqui não faz o menor sentido para um pesquisador que não tem a menor ideia do que seja um Qualis CAPES. Então, pode ser realmente que a gente esteja aí num momento perigoso, digamos assim. E realmente ele está lá, quando você entra no Qualis CAPES, ele tem lá uma qualificação, ainda que bem baixa na maioria das áreas, mas ele chega a ter até um Qualis A2 na área interdisciplinar. Bom, então, só para terminar, a última mensagem que eu queria passar para vocês é em relação a um problema, né, que todos vocês aí que se interessam pela medicina baseada em evidências, que a gente também tem que ficar atento, né, porque, obviamente, que eu não preciso dizer para vocês, que são da Liga de Medicina Baseada em Evidências, do papel central da revisão sistemática, né, para a prática em saúde baseada em evidências. Mas a gente está tendo que pensar em como lidar com artigos que foram publicados potencialmente em revistas potencialmente predatórias e que são captados pelas nossas buscas quando a gente faz uma revisão sistemática, né? Então, o que eu faço? Eu vou incluir, eu vou excluir? Lembrem-se que a revisão sistemática, ela quer incluir toda a informação disponível sobre um determinado assunto. A princípio, então, não faria sentido a gente excluir um artigo de uma revista potencialmente predatória, da mesma forma que a gente também não busca pela literatura cinzenta, não busca por um resumo apresentado num congresso, então a gente buscaria tudo. Mas, diante desse crescimento exponencial das revistas predatórias, os pesquisadores têm que se perguntar, né, e agora, o que a gente faz? E algumas sugestões têm sido propostas, então, por exemplo, a gente tem que pensar nisso até no momento que a gente está fazendo os nossos protocolos das revisões sistemáticas, né? O que a gente vai fazer? A gente vai buscar ativamente, fazer uma busca mesmo ativa para saber se aquela revista ali é uma revista predatória, né? Então, o que eu faço? Se é uma revista Open Access, então eu vou buscar se essa revista está lá no DOAJ, né, que é o Diretório das Revistas Open Access. Se eu encontrar um artigo suspeito, então será que eu chamo atenção? Então, vamos lá, vamos levantar isso, uma nota para explicar sobre essa suspeição, né? E também uma sugestão é fazer uma análise de sensibilidade
excluindo, então, das nossas análises, esses artigos que são de revistas potencialmente predatórias. Né? Então, são sugestões que estão sendo levantadas mais recentemente que a gente tem que pensar em como abordar. Tá? Então, acho que eu já estou até atrasada, era essa mensagem aqui que eu queria compartilhar com vocês. Então, cuidado aí com as revistas predatórias, né, que são aí os lobos, né, na pele de cordeiro. E é isso, obrigada, e estou aí disponível para esclarecer qualquer dúvida de vocês. Bom, gente, excelente aula da Ana. Só nessa aula eu já excluí 3 e-mails que eu recebi de revista predatória aqui. E é isso, é engraçado porque, cuidado, né, Carol? Teve um aluno que ele publicou o primeiro artigo com a gente, da Liga, e um dia a gente estava lá, ele chegou todo feliz, porque ele tinha sido convidado para escrever um capítulo de um livro, né? E era, obviamente, alguém querendo pegar o dinheiro dele. E é isso, né, pessoal? E aí uma notícia para todo mundo, absolutamente ninguém se importa com vocês, nem comigo, nem com a Ana Paula. Então, se alguém está mandando mensagem para você, pedindo para você contribuir com alguma coisa, né, ou você conhece a pessoa já, e ela já é seu amigo, ou é algum caso desse, né, Ana? Ou realmente você tem que ter todos os indícios, tem que ser uma pessoa conhecida, um e-mail conhecido, você tem que achar o site da revista, ter o e-mail da pessoa lá. Às vezes nem isso basta, né? Eu vi esses dias, eu não sei se você viu isso, Ana, um aluno que não só copiaram o nome da revista, como copiaram o site da revista. Teve um aluno que submeteu no site errado, né, que era idêntico ao da revista oficial, a tese de doutorado dele, falou que pagou $10 mil e a faculdade não ia aceitar o doutorado dele porque estava numa revista predatória. Então, olha como isso é grave. Então, eu estou ficando cada vez mais com medo. Eu tenho que achar um artigo da revista lá no PubMed, eu clico pelo link e abro o site para mim não correr o risco de mandar para o site errado. Então, é uma maluquice. Essa história aí de sequestrar, né, que eles chamam, né, hijacked, o site, isso é surreal, né, e eu acho que isso está ficando cada vez, eu acho que eles estão, é aquela corrida armamentista, né, a gente descobre como se defender de uma coisa e eles vêm com outras armas, né, e outra coisa, eu não sei se vocês recebem muito até os alunos, porque eu tenho recebido cada vez mais recentemente, um número cada vez maior de convites para conferência. E isso, eu acho que pode até ser mais perigoso para a pessoa inexperiente, né? Porque a pessoa acaba ficando com aquela vontade de aproveitar e apresentar seu trabalho num congresso, e tem relatos muito interessantes na literatura, assim, artigos mesmo, tem um artigo de um relato de um pesquisador na área de odontologia mesmo, que ele fala que ele resolveu aceitar um convite, entrar na onda, né? Falou assim, não, eu vou ver até onde vai dar, vou receber esse convite, vamos ver. Aí ele apareceu no local da conferência, ele viu o nome de pessoas que ele conhecia, e ele entrou em contato com essas pessoas que eram supostamente apresentadores dessa conferência, ou organizadores. Ele entrou em contato com essas pessoas, e essas pessoas não sabiam que o nome delas estava lá. E aí, quer dizer, isso é muito sério, porque o seu nome, eu morro de medo, tanto que nesse trabalho, a gente não aceitou convite, a gente não entrou no site, porque eu morria de medo. Eu falei assim, pelo amor de Deus, meu nome vai aparecer em algum lugar aí, eu não quero nem arriscar. E esse pesquisador, olha o que aconteceu com ele. Aí ele ficou insistindo, ele ligava para a organização do evento, e existia uma pessoa que falava com ele e tal, e ele ligava e tirava dúvidas e queria saber como era. Não, o preço está muito caro, e ficava negociando desconto, só para ver até onde a coisa ia chegar. O fato é que depois ele descobriu que o nome dele estava em uma conferência como um membro de um comitê organizador, porque ele ficou sendo até uma pessoa conhecida, e o nome dele foi parar num evento, né? E então, assim, às vezes,
O seu nome está correndo o risco de entrar como um membro de um corpo editorial de uma revista, você vira um revisor de uma revista, você vira um organizador de eventos sem nem saber. Então, tá muito complicado, né? E eu acho que a gente tem que se defender. Agora, por outro lado, uma coisa que eu não tive tempo de falar na apresentação, e eu queria até saber a opinião de vocês, Rafael, Caru e Daniel, Maria Clara, não sei. O que vocês podem trocar uma ideia mesmo, né? Porque por outro lado, tem um grupo de pesquisadores que não está muito satisfeito com a maneira como nós estamos lidando com essa questão das revistas predatórias, porque a gente não está avaliando exatamente a motivação verdadeira para as pessoas publicarem revistas predatórias. Então, o que eles falam? Eles falam assim, olha, não é que as pessoas são inocentes, é porque em alguns países da Ásia, da África, existem alguns pré-requisitos, por exemplo, para você obter um título de doutorado. Então, você só consegue obter um título de doutorado se você tiver uma publicação internacional. E muitas pessoas têm a barreira do idioma, têm a barreira do preço, e elas acabam optando por publicar numa revista predatória, porque assim elas conseguem o título, assim elas conseguem o emprego, assim elas conseguem a promoção, e a coisa é meio que feita, assim, não é uma coisa escondida. As pessoas estão sabendo que estão publicando em revistas predatórias, mas elas estão vendo isso como uma oportunidade de compartilhar o trabalho delas. Então, eu acho que isso enfim, é uma questão polêmica, né? Porque, por outro lado, a gente sabe que existe, sim, barreira de idioma, a gente sabe que existe barreira, né, em alguns países, né, eles não têm acesso nem às bases de dados que a gente tem acesso aqui, né? Eles não têm dinheiro de pesquisa como a gente tem aqui. A gente reclama do Brasil, mas tem locais onde a situação ainda é pior do que aqui, né? Então, que as pessoas acham que a discussão está muito superficial e que a gente tem que abordar, entender melhor por que essas pessoas estão aderindo a esse tipo de comportamento, né? Eu acho isso um pouco complicado, né? Porque você acaba publicando qualquer coisa, eu não sei, eu acho que tira um pouco o valor da ciência, né? Porque você perde totalmente o critério, né? Publica qualquer coisa, de qualquer jeito, só para obter um título. Não sei. O que vocês acham? Eu acho muito complicado também, professora. Eu não consigo nem formar uma opinião, porque é muito complicado mesmo. Porque como é que a gente vai julgar essas pessoas? Em que lugar que a gente tá para virar e falar que é errado, que é correto? O que a gente faria no lugar delas? E aí eu acho que vale a democratização, né? Será que a gente não tem um jeito de tornar o meio mais ético, o meio mais aprovável, mais acessível para todo mundo? Eu não sei, eu também não tenho mas... É difícil. É muito difícil. Professora, tem uma pergunta aqui no chat. Eu fiquei me perguntando como a CAPES deixa isso passar, principalmente aquela revista que a senhora mostrou e que tinha um qualis razoável. Olha, eu já tive conversas com pessoas que participam dessas avaliações da CAPES, né? Então, a CAPES ela faz uma avaliação quadrienal dos programas de pós-graduação no Brasil, para todos os programas de pós-graduação no Brasil, uma avaliação generalizada, e eu já conversei com pessoas que fazem essa avaliação da odontologia, então eu posso falar pela experiência da área de odontologia, mas eu imagino que seja uma coisa muito parecida, tá? Até porque a odontologia, ela não inventa nada, ela vai seguir o que as outras áreas estão fazendo, né? E, na verdade, o que eles costumam fazer é o seguinte, se ninguém se não conhece aquela revista, se suspeita que aquela revista é predatória, às vezes eles dão um qualis muito baixo, como C, porque o qualis está mudando agora, mas aquele que eu mostrei para vocês é o mais recente que está disponível, né, na plataforma da CAPES, que é o qualis de 2013 a 2016. Então, eles dão uma qualificação muito baixa, como C ou B4, porque, na verdade, o que essa qualificação, o que essa estratificação de A1, A2, B1, B2 faz? É para pontuar, né? Então, é para pontuar a produção intelectual dos programas de pós-graduação, dos membros dos programas de pós-graduação. Então, o C, o B4, não vai pontuar nada. Então, eles
quando eles suspeitam de uma revista predatória, eles colocam assim e a coisa fica muito baixa, fica uma pontuação, vai ser irrelevante, aquilo não vai contar para a produtividade do programa. Por outro lado, tá lá, né, um Qualis da Capes, e a pessoa pode então falar assim, não, eu publiquei nessa revista, a própria Qualis está dando uma nota para ela, ainda que baixa. Então, eu também acho que a CAP está discutindo isso novamente. Esse A2 que eu achei numa das áreas, assim, eu não tenho explicação para isso. É bem complicado, assim, realmente não tem explicação. Mas o que as pessoas fazem é isso. Desconfia que é predatório, bota uma nota lá embaixo, achando que, então, isso vai não só desencorajar as pessoas a querer publicar lá, como também não vai contar para a nota do programa. Mas isso tem sido rediscutido, a cada avaliação, isso é rediscutido, né? Então, eu desconheço uma orientação formal da CAPES. O que eu sei realmente é isso. Eu acho que não ficou claro, né, Ana? Porque não é que a linha é meio tênue, sabe, Maria? Não é que, assim, você dá o seu dinheiro, clona o seu cartão e acabou. Essas revistas, elas pegam, elas têm um processo de peer reviewer, às vezes, volta com a avaliação do peer reviewer, aí ela pega, ela formata num PDF super bonito e te manda. Então, assim, se a gente for ver bem, qual que é a diferença dessa revista por uma revista que não é predatória? É só uma questão da finalidade da revista. Porque elas editoram, elas têm um sistema de peer reviewer, elas cobram até mais barato, né, do que a... Sim. Essa linha é muito, muito tênue, entendeu? E assim, Ana, eu acho que tem muita gente que cai na inocência. A gente teve uma vez um professor que a gente conhecia, né, e ele veio feliz falando para nós que publicou a tese num fator de impacto 7, que o aluno estava feliz. Quando eu entrei no site, parecia aquele site dos anos 90, assim, sabe? Falei, nossa senhora, né? E tinha publicado a tese lá, então, e aí, né? Então, não foi, porque não foi uma questão de desespero, de se reconhecer, de precisar publicar, foi literalmente na inocência mesmo, né? Sim. Eu conheço também pessoas que já publicaram na inocência também. E agora, tem uma revista aí, acho que a Ana conhece, que é a Frontiers, né? Sim, uma editora, né? Que tem várias revistas, né? Essa editora, assim, eu já revisei artigo para ela, né? E eu não tenho artigo lá, mas eu quase já submeti um artigo lá, né? E ela tá em cima do muro. Tem gente que fala que ela é predatória e tem gente que fala que ela não é predatória. Por quê? Ela tem um sistema de marketing diferenciado, é agressivo. Muito, Mas, ao mesmo tempo, você vê que eles investem em pessoas sérias, e algumas revistas têm editores sérios e um peer review sério, né? E aí é isso. As revistas mais tradicionais criticam, porque ele está mudando o estado, né? O estado da publicação. E, ao mesmo tempo, eles têm um argumento de que eles estão barateando a publicação. Cumprindo um papel, né, ali. E você vai falar que eles estão errados? Porque, às vezes, a revista também não é predatória, mas os peer reviews são todos ruins, e, no final, eles não estão fazendo benefício nenhum, né? Então, a linha não é clara, né? É claro, né? Tem uns casos, né? Tipo, o que a gente recebe aí, que a Ana mostrou, que é óbvio que é uma fraude, né? Que é um escândalo, mas tem muitas revistas que ficam nesse meio que a gente não sabe qual que é a real intenção ali, né? Eu também, até pegando esse gancho, Rafael, alguns dos e-mails que, no final das contas, não foram considerados e-mails de revistas predatórias, ou seja, eles não preencheram nenhum daqueles critérios, tá? Eles estão no DOAJ, eles estão no COP, eles cobram um preço semelhante ao que as revistas tradicionais cobram, eles não têm fator de impacto falso e tal, mas tem uma revista especificamente, que me enviou durante o ano 17 e-mails me convidando para publicar numa revista que não tem nada a ver com a minha área, uma revista de, sei lá, oncologia, alguma coisa assim. E eu fico me perguntando por que essa abordagem agressiva
de, né, abordar uma pesquisadora que não tem nada a ver, que nunca publicou na área, manda 17 e-mails me convidando para publicar lá, mas, ok, ela não é considerada uma revista predatória, mas a abordagem dela é igual a de uma revista predatória. Então, como você falou, realmente uma linha... Tanto que eu, na hora que eu vi, eu falei, isso aqui é predatório. E aí, quando a gente foi lá aplicar os critérios, não era predatória, é de uma editora grande também, eu esqueci qual que é, mas é de uma editora conhecida. E que é isso, 17 e-mails no ano para eu publicar numa revista de oncologia. Então, é complicado. E outra linha tênue também, Rafael, é assim, é aquela revista que está começando, né? Aquela revista pequena, aquela revista local, que ela pode ter uma função, que ela pode ser útil, mas ela ainda não, sabe, ainda está ganhando seu espaço, né? E aí a gente pode acabar classificando essa revista como predatória. Então é difícil mesmo, é difícil. Como você falou, tem coisas que são muito óbvias, mas tem uma parte aí, uma área cinzenta que é complicada. Professora, a Natália levantou a mão e ela fez uma pergunta no chat também. Nath, você vai... Ah, eu ia perguntar, mas eu digitei. Achei melhor digitar no final, mas pode ler minha pergunta. Uma dúvida... se eu publicar um artigo em uma revista séria e publicar a mesma pesquisa em outra revista predatória, isso prejudica o meu currículo? Então, Natália, teoricamente, isso caracteriza uma publicação... Você pode publicar o seu artigo 2 vezes, isso se chama publicação secundária, desde que haja permissão da revista que publicou primeiramente o seu artigo. Por quê? Na hora que você publica o seu artigo numa revista tradicional, você cede os direitos autorais para a revista. Então, se você quer publicar de novo, você precisa ter a autorização dessa revista. Então, uma coisa aconteceu comigo até recentemente, esse artigo das revistas predatórias, tem uma revista brasileira, local, lá da Faculdade de Odontologia, lá da URGS, no Rio Grande do Sul, que o editor falou, eu achei esse artigo interessante, você topa publicar mesmo artigo, só traduzir, publicar em português para a gente disponibilizar aqui? Aí eu falei assim, eu vou pedir autorização para a revista, eu tenho que pedir autorização para a revista, né? Eu achei que era interessante, porque era a forma, essa revista que eu publiquei não é Open Access, porque eu não tinha dinheiro para pagar um Open Access, então eu publiquei numa revista tradicional, e aí era uma possibilidade de ter mais visibilidade o trabalho em português e numa revista Open Access. Eu entrei em contato com a editora, com a Elsevier, expliquei a situação, e eles me deram a autorização para eu publicar. Então, quando a gente... A não ser que você seja o dono dos direitos autorais, fora isso, não. Então, isso prejudica o meu currículo, é mais do que prejudicar o seu currículo. Isso não é uma coisa correta, né? Você não deveria fazer isso. Então, a mesma publicação em mais de uma revista, ela depende da autorização da revista anterior. Professora, então, por exemplo, eu coloco acidentalmente numa revista predatória, mas eles não concederem a permissão para eu publicar em uma revista realmente de respeito. Então, tipo, eu meio que perdi o meu trabalho? É isso? Deixa eu ver se eu entendi. Você publicou primeiro na predatória? Sem isso, saber. Exatamente. Você publicou na predatória. Ih, olha... Teoricamente, você cedeu seus direitos autorais para a revista. Exatamente, você cedeu os direitos autorais para a revista, e toda vez que você submete um artigo para uma revista, pelo menos a revista séria, você assina um termo falando que aquele artigo não foi publicado em outra revista, que ele não está sendo avaliado por outra revista, né? Que aqueles resultados não foram apresentados, a não ser, né, congresso e tal. Mas a revista, ela quer ter certeza que aquele seu artigo vai ser daquela revista. Então, entendi. Desculpa, vai, fala aí. Então, assim, teoricamente, assim, óbvio, eu nunca passei por essa experiência e não conheço nenhum caso. Mas, em teoria, sim, você teria perdido a sua oportunidade aí de publicar numa boa revista. Porque a boa revista, ela não vai aceitar. Porque o direito autoral está com a revista predatória. Se a boa revista se conscientizar e falar assim, coitado desse cara, eu vou publicar... A revista predatória vai processar a revista boa, entendeu? Porque é dela, não é mais meu para publicar, né? Então, você está vendo? A história do aluno que perdeu o doutorado é isso. Ele já era. Ele nunca mais vai conseguir publicar, porque o direito autoral tá cedeu para uma pessoa que clonou o site.
Entendi, obrigada. Né? Vitor, você levantou a mão? Sim, vocês estão escutando? Acho que tava falhando um pouquinho. Ah, beleza. Sim. É que tava comentando aquela questão das revistas pequenas e eu lembrei de uma situação que eu acho que é recorrente entre os alunos e eventualmente até é que surge essa ideia de, vamos criar uma revista. E cai nessa situação, porque aí a gente fica nessa situação, a Frontiers tem um marketing agressivo, a Frontiers tem uma abordagem um pouco mais incisiva ali em cima dos autores, mas se for parar para pensar qual que é o jeito de crescer? Porque todo mundo quer publicar no New England, todo mundo quer publicar no Lancet, e você começa de cima e vai descendo quando você tem um artigo. Você não vai... e aí você acaba dependendo dessas revistas menores, dependendo da colaboração de pessoas que tem muitos artigos e falar, vou dar uma força ali, que é do pessoal que eu conheço, eles estão começando agora. E acho que acho que é recorrente isso, já umas 3, 4 vezes já ouvi de gente aqui da escola, vamos criar uma revista dos alunos, tal, uma revista científica, com peer review, tudo indexar. Aí a gente até foi atrás, o processo demora muitos anos, você começa com quadros baixíssimo, vai atrair muito pouco, o custo para manter é muito alto, então é muito complicado isso. Eu não sei se tem. Como que. Se existe hoje revistas que começam e se destacam de fato. Chegar no nível assim de se falar, todo mundo quer publicar naquela revista. É um caminho longo mesmo, é muito difícil, eu concordo com você, porque, e é até engraçado você falar isso, que hoje de manhã mesmo eu estava, hoje de manhã não, hoje mais cedo eu estava numa reunião também da pós-graduação, discutindo criação de uma revista, né, então assim, porque os alunos também querem uma revista, mas realmente não, eu acho que primeiro assim, eu entendo... essa vontade de querer ter uma revista própria. Mas eu acho que a primeira coisa, talvez, que a gente tem que pensar é se, de fato, é necessário, né? Porque será que a gente precisa de mais revistas? Né? Então, acho que a gente tem que fazer esse questionamento também. Né? Eu entendo que é uma coisa atraente, que é uma coisa interessante, que tem um apelo, né, da universidade querer uma revista com o nome dela, mas eu acho que a gente, às vezes, tem que se perguntar se tem espaço mesmo para mais uma revista, até porque é isso que você falou. Hoje em dia, pelo menos assim, na minha história de vida acadêmica, aquela revista de quando eu comecei, há muitos anos atrás, que era pequena, ela continua pequena até hoje. Ela atende a um nicho muito específico. E aquelas revistas que já eram as consagradas, repito, eu estou falando isso da minha área, aquelas que já eram consagradas, elas continuam consagradas. E, claro, tem aí, vieram revistas novas, a PLOS, né, que surgiu aí nesses últimos anos, né, nos últimos 15 anos, eu acho. Claro que vieram algumas propostas diferentes, até mesmo pela lógica do Open Access. Mas é difícil mesmo, porque... e mesmo se... E assim, será que vale uma abordagem tão agressiva para você conseguir os artigos, né? Porque se precisa de uma abordagem agressiva, provavelmente vai ter uma parte substancial dos artigos que vai ser artigo de baixa qualidade, né? Então, também, as pessoas também têm que se perguntar qual o perfil dos artigos que elas querem publicar na revista. Então, não é uma discussão fácil, sabe? Não existe uma resposta correta. Eu realmente me questiono se a gente precisa assim, de muitas revistas. Eu acho que a gente está precisando pensar mais assim, na maneira como o sistema funciona, né? Como o Daniel falou, né? De alguma forma, o custo tem que ser mais amigável, o acesso tem que ser melhor. Mas eu não sei se a gente consegue isso aumentando o número de revistas, né? Talvez precise só reestruturar o sistema, mas eu realmente não tenho certeza. São só mesmo questionamentos, mesmo só um brainstorming. É um problema muito sem solução, né? Porque muito difícil. Assim, porque o que acontece, né, Vitor e todo mundo, os pesquisadores, eles são cobrados pela quantidade de publicações que eles fazem. Todos os países do mundo acabam avaliando os pesquisadores assim, de um jeito ou de outro, pode ser mais bonitinho ou menos, mas no final das contas, o que conta é a produção. Ao mesmo tempo, ninguém consegue achar uma alternativa viável para avaliar as pessoas de outra maneira, entendeu? Porque como você vai avaliar
se você for fazer uma avaliação qualitativa, Eita, não. por exemplo, a nossa área de pesquisa, a gente, no Brasil, tem umas 5 pessoas que estudam isso, todos vieram dar aula aqui nesse curso e mais umas 10 pessoas. Então, se a gente for fazer uma avaliação qualitativa da nossa produção, a gente conhece todo mundo, entendeu? Como que a gente vai fazer essa avaliação qualitativa? Então, e aí acaba virando uma coisa quantitativa, né? E os países que falam que fogem disso, eles fazem uma avaliação quantitativa no final das contas. E então, assim, e ao mesmo tempo é injusto, mas não é, porque os pesquisadores, eu já fiz isso, né? Façam isso. Se você tem os pesquisadores que realmente mudaram a história da medicina, os pesquisadores que a gente sempre traz e sempre e cita, vai olhar a produção deles. É gigante no final da carreira. Então, é injusto, mas o cara que é realmente bom, a pessoa que é realmente boa, ela acaba construindo uma produção enorme. Mas é ruim porque o pesquisador que está começando, ele não é recompensado pelo sistema. Então, ele tem que ser perseverante para ser reconhecido no final da carreira. Então, é um ninho sem produção e no meio desse ninho vem um monte de gente que está pensando na ciência e um monte de gente que só está pensando em ganhar dinheiro, mas tem gente que está pensando na ciência e quer ganhar dinheiro. E entra nesse mar de confusão e distorce tudo. Né? É gente querendo ganhar dinheiro, é gente querendo produzir só por produzir, porque quer ser pesquisador, mas não sabe fazer pesquisa. O sistema que recompensa quem produz um monte, e é isso. Né? Essa é a grande crise, né, Ana? É uma crise. É uma crise. Não vejo solução no curto prazo. Acho que talvez a solução seja essa, né? A gente levar os debates, mostrar para as pessoas, a gente tentar conscientizar os estudantes desde novos, né? Tipo, que isso existe, a importância, e a gente vai buscando assim, coisas. Eu não sei se eu concordo nem com isso. Por exemplo, é lógico, essa aula para os alunos é importante, mas o que não falta é pesquisadores, né, se reunindo para resolver esse problema. E toda vez é a mesma conclusão de que ou a gente reestrutura o sistema de maneira radical, né, Ana? Ou não vai ter solução. E eu não aguento mais eventos desse tipo, porque é sempre pessoas falando mal da avaliação, falando mal da Qualis, e é isso, e não tem alternativa viável. Ou você reseta e começa do zero e reestrutura tudo, né, o sistema de carreira, de progressão de carreira, ou, como pesquisador, como a gente discutiu, né, ou alguém vai achar uma brecha para inflar esse sistema editorial, né, para ganhar dinheiro, né. Mas, assim, é claro que para quem está aprendendo isso, né, para quem está sabendo isso, claro. Estou falando quem se reúne para mudar o sistema, que acaba não dando nada, porque todo mundo já sabe que é um caos e ninguém consegue mudar, porque está todo mundo de mãos atadas. Acho que o pessoal vai ser meio triste hoje, né? Não tem jeito, gente, é isso. Não, mas eu acho que é justamente, Maria, o que você estava falando é super importante, porque o Vitor mesmo colocou uma reflexão super interessante no chat sobre isso, né? Cada vez mais a gente tem exigências para alunos, para pessoas cada vez mais inexperientes de fazer pesquisa, de publicar, e a gente é presa verdadeira para isso, não temos experiência, então, né? Levantar esse assunto, suscitar essa discussão é muito interessante, pelo menos na minha opinião, e eu acho que a gente conseguiu fazer isso hoje, né, através dessa aula da professora Ana, que foi incrível. Queria agradecer mais uma vez pela presença. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Foi muito legal mesmo. Obrigada, gente. Eu acho que você passou uma mensagem triste, mas muito importante, né? Porque é isso, pessoal. A gente tem que saber para se defender, né, Maria? Eu acho que tem que se trazer, porque saibam disso, comecem do começo, tentem mudar, pelo menos no departamento de vocês, com seu orientador, porque não dá para a gente se render também e parar de fazer pesquisa por causa disso, né? A gente tem que continuar melhorando, pelo menos, a nossa prática, a nossa integridade e continuando, né?